papel da imprensa é fundamental numa sociedade democrática. É a imprensa que leva ao cidadão as informações de tudo aquilo que acontece na esfera pública e mesmo no cotidiano da sociedade. Porém, a imprensa precisa cuidar muito para não cometer injustiças, como pode acontecer em qualquer setor da sociedade. A imprensa tem o dever de fiscalizar junto com as autoridades, porém tem a liberdade de levar essa informação ao público. Quando a imprensa faz uma acusação, ela precisa estar escorada em fatos. E os fatos podem ser, no caso de uma relação de poder com empresas, são os atos oficiais. Os atos oficiais podem ser denunciados pelo Ministério Público, pela própria imprensa e aceitos ou não pelo Poder Judiciário. Um caso interessante aconteceu em Primavera do Leste. Há alguns anos atrás, a empresa Vetor Service foi denunciada pelo Ministério Público por sobrepreço na prática de prestação de serviço aos órgãos públicos. Com isso, geraria, segundo a denúncia original do Ministério Público, um superfaturamento. Poucos, depois do que os fatos foram divulgados à época, inclusive pelo próprio promotor de justiça, poucos se dão ao trabalho de hoje divulgar o resultado daquilo que aconteceu lá atrás. O jornal L News, ao contrário, convidado pela própria empresa, leva para você a informação do que aconteceu e o resultado de toda a investigação e de todo o julgamento. Assim como na oportunidade, levou também a denúncia feita pelo Ministério Público. Em reunião virtual realizada no dia 7 de julho último, o Tribunal de Contas do Estado realizou o julgamento justamente do contrato, entre a Prefeitura Municipal e a empresa Vetor. O relator Walter Albano, após descrever os fatos, deu parecer final recomendando o reconhecimento da correção das ações da empresa Vetor e da Prefeitura Municipal. Ciência dos contratos formalizados entre a Prefeitura de Primavera do Leste e a empresa Vetor Serviços e Terceirizações Limitada. Todos apresentaram defesa, argumentando em apertada síntese que não houve superfaturamento. Recebi memoriais apresentados pela defesa recentemente em meu gabinete, senhor presidente, e percebo, a partir da análise complementar que fiz dos autos, a necessidade de retificar a opinião conclusiva do Ministério Público de Contas, não sendo possível afirmar com grau de confiança e certeza a ocorrência efetiva do dano à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. Diante disso, excelências, com base nas provas que constam nos autos, o MP de Contas manifesta-se pela regularidade da presente tomada de contas. E no mérito, pela regularidade da tomada de contas e das contas relativas aos contratos 88/2013 e 4/2014, formalizados pela Prefeitura de Primavera do Leste. Depois desse posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, do TCE, que pediu praticamente desculpas e voltou atrás na sua decisão, o jornal L News foi ouvir os proprietários da empresa. Olha, a denúncia foi muito mais política do que técnica. Na verdade, acho que pelo meu envolvimento da vida pública, quando decidimos, junto com o Vitor, montar essa empresa e participar de licitações públicas, ficou sempre, imaginava-se que ficava caracterizado que nós tínhamos privilégios. E coisas que não acontecem, que sempre todos os contratos que tivemos e temos até hoje são frutos de uma licitação, são de um pregão até alguns eletrônicos, e que onde todo mundo tem o direito de participar, de competir, e é assim que sempre fizemos. Mas infelizmente, talvez pelo nosso envolvimento político, ocorreu essas denúncias. Vitor, o que existia de acusação contra a Vetor, das quais a Vetor não concorda com o que era acusada? Olha, Eli, as acusações foram sobre suposto superfaturamento na licitação ocorrida. Foi feito um levantamento e as denúncias vinham caracterizando e dizendo que havia um sobrepreço
na atual contratação dos serviços, que no caso, na ocasião, era uma contratação para os serviços das limpezas das escolas públicas e creches públicas aqui do município de Primavera. Os serviços que nós prestamos até hoje é um serviço diferenciado e os contratos não podem ser analisados todos com nível de similaridade, porque cada serviço tem um tipo de prestação desse serviço, e era o caso. Nós fomos comparados os nossos contratos às limpezas administrativas, onde o fluxo de pessoas é menor, aonde a frequência de limpeza é menor, aonde a tributação era diferente. Nós chegamos a ser comparados, por exemplo, com contratos que eram feitos com cooperativas que não pagam praticamente tributos nenhum. Então a acusação foi injusta, sim, sabe? E com base nisso, graças a Deus, o TCE entendeu que nós não tínhamos sobrepreço, porque nossos contratos não eram similares aos que estavam sendo comparados, e assim o processo foi arquivado depois de 5 anos, e hoje nós temos essa decisão do TCE que a Vetor realmente não existiu sobrepreço, não existiu sobrefaturamento, e hoje a decisão é essa. Paulo, o resultado do que a Vetor foi acusada há alguns anos atrás é inocência, é isso? Inocente. Este é o papel da imprensa, a serviço da sociedade. Informar quando o fato é denunciado, mas também trazer com o mesmo destaque quando a solução final inocenta aqueles que, a princípio, eram suspeitos da prática de irregularidades, mas não são. Como os senhores viram, tudo o que aconteceu foi legal e dentro da lei.